Minha gente, boa noite, graça e paz, shalom, shalom, a paz de Deus, a paz de Cristo. Estou muito feliz de você poder estar comigo aqui, né? Nessa live que a gente vai receber o meu amigo, mestre Amêndola, pastor Amêndola, Oeste Paulista, Faculdade Fasol, Conselho de Pastores, Presidente Prudente, né? E o nosso pastor da Igreja Metodista, lá em Presidente Prudente, né? Então você é muito bem-vindo nessa live, né? Aonde nós vamos estar falando sobre que vidas importam, ok? Eu vou estar chamando daqui a pouquinho, né, o pastor Amêndola. Você que já entrou, você faça igual a mim, ó, manda setinha, avisa a galera que a gente está entrando, né? A gente vai ter que fazer a live em 50 minutos, porque o Instagram está derrubando. A live anterior a essa foi derrubada. A gente estava com 1 hora e bum, eles derrubaram. Então nós vamos aproveitar bem. Eu vou chamar daqui a pouquinho o pastor Amêndola, ele já se apresentou aqui, para ele poder estar com a gente, né? E você vai me ajudar agora, mandando setinha para todo mundo. Manda setinha, porque nós temos 50 minutos para poder extrair o máximo de informação aqui em relação ao assunto que vidas em que importam, em cima do conceito do suicídio, né? Nós estamos no esforço do projeto Life Day, nós devemos finalizar, se Deus nos permitir, em setembro, ultrapassando a marca das 40 lives, e você é muito importante, o seu engajamento com a gente aqui, com certeza você vai salvar vidas, e nós vamos fazer de tudo para podermos manter essa live salva, e não acontecer com ela o que aconteceu com a anterior. Então, você me ajude, né? E vai mandando setinha, mete arroba aí no pessoal, compartilha, né, no teu WhatsApp, pega o link, né, e manda aí nos teus grupos de WhatsApp, ok? E chama o pessoal para poder estar com a gente aqui, tá bom? Eu vou chamar o pastor Amêndola agora. Obrigado pelo carinho, Evinha. Estamos fazendo tudo com temor e tremor sem força, né? Em cima disso, ok? Estou aguardando o amigo Amêndola entrar aqui, né? Você que já entrou, você me ajuda e chama o pessoal, tá bom? Vamos chamar a galera, né? Para eles poderem estar com a gente aqui, né? O pastor Amêndola vai estar entrando com a gente, ok? E você aqui é muito importante, né? Muito importante estar conosco aqui ao longo desse processo, ok? Nós estamos aqui, né, com o conceito que vidas importam, né? E o seu engajamento pode, com certeza, salvar vidas. Então, você que foi entrando, você manda setinha, chama o pessoal para eles poderem entrar, estarem conosco aqui, né? O pastor Amêndola já aceitou ali a entrada, mas ele ainda não se apresentou, ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado, meu Deus, Jesus, só misericórdia, não me deixa aqui não, cara, deixa não, hein? Não me deixa aqui. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, só não estou te vendo, você está invisível, você está invisível. Pois é, eu não estou conseguindo inverter minha câmera, eu vou sair e o senhor me convida de novo. Ah, então é de Deus, eu pensei que você tinha sido arrebatado, cara, eu falei, cara, será que eu fiquei? Não pode, cara, pelo amor de Deus, eu quero subir, mano, eu quero subir. Não, vamos subir junto. Vamos subir. Nós vamos subir junto. Isso, agarradinho. É isso aí, gente. Beleza, né? Vocês são muito bem-vindos aqui, né? O pastor Amêndola já começou fazendo uma pegadinha com a gente aqui, né? Uma pegadinha. Eu falei, rapaz, cadê o homem? Cadê o homem, né? Então, estamos aqui com a pessoa ilustre, psicóloga Rafaela Leal. Seja bem-vinda, Rafa. Seja muito bem-vindo, ok? Tá? A Rafa já esteve fazendo com a gente aqui algumas lives, aqui deu um banho sobre o zumbi emocional com a gente aqui, arrebentou, e ela vai estar fazendo, né, live com o Alex Júnior, e acho que é dia 28, se não me falha a memória, é isso, Rafa? Dia 28, você e Alex Júnior, tá? E a Lohana também, Recife, está entrando aqui, beleza, hoje nós estamos com um grupo aqui seleto para ouvir Mestre Amêndola, né? Em cima disso aí, porque eu já chamei, né,
pastor Amêndola, vamos ver se agora ele consegue entrar. Aí! Isso, beleza, graças a Deus. Eu gostei da pegadinha, já começamos bem, começamos com a pegadinha. Você viu? Começamos. É isso aí. Foi de Graça Deus. e Eu olhei paz. assim, eu fiquei absorvendo, né? Eu falei, rapaz, o que aconteceu ali? Isso, né? Foi abduzido, né? Foi abduzido, né? Virou Enoque, né? Foi transladado. Pois é. Transladado. O negócio está sério. Tá sério aqui. Mas é bom demais ter você aqui, meu amigo, mais uma vez com a gente, né? No projeto agora Life Day. Seja bem-vindo a esse esforço, né? Pelas vidas, né? Meu amigo, eu gostaria que você se apresentasse, né? E na sequência a gente vai entrar. Nós temos que fazer a live cravada em 50 minutos, que a última live eles derrubaram e nós não podemos salvar. Estava muito boa, né, o material do André Amorim, mas ele ultrapassou um pouquinho. Na hora que eu dei para ele fechar, ele se estendeu, eles cortaram e eu não tive como salvar a live. Então vamos ver se a gente consegue ter melhor êxito agora, porque você é um pedagogo experiente no assunto. Nós vamos ter que fazer em 50 minutos a nossa abordagem aí. Meu amigo, se apresenta aí para o pessoal para a gente iniciar. Eu não tô conseguindo ouvir o senhor. Agora eu não sei qual foi o problema que deu. É mesmo? Agora eu não sei qual foi o problema que deu. Você faz leitura sem labial retorno do senhor aqui. Você faz leitura labial igual o Alex? Consegue fazer leitura labial? Acho que eu vou ter que sair de novo para tentar mais uma vez. Olha só. Eita. Eu vou sair mais uma vez, doutor. E aí vamos tentar novamente. Senão eu mudo o celular. Vamos lá, gente. Batalha espiritual, hein? Vou ter que fazer uma live aqui com o pastor Amêndola sobre batalha espiritual. Nós vamos fazer suicídio, batalha espiritual, né, para ele poder entrar. Nós já estamos aí. É bom que está dando tempo de você entrar e passar, né, as setinhas. Vai mandando setinha, chama a galera para dentro. Tem um monte de gente aí para poder estar com a gente aqui. Então você chama a galera para poder estar conosco, porque com certeza o assunto é da hora, né? Nós vamos falar sobre essa importância das vidas aqui, né? Vamos ver se agora a gente consegue aqui. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui com o pastor Amêndola aqui. Isso. Beleza, meu amigo. Agora você entrou. Graças a Deus. Agora eu estou lhe ouvindo. É de Deus. Então, vamos lá, se apresenta. Você tem 1 minuto para se apresentar e a gente já entrar no assunto. Vamos correr. Eu sou o pastor Paulo, eu sou da Igreja Metodista Central em Presidente Prudente, né? Como o pastor Alex mencionou, estou atualmente como presidente do Conselho de Pastores aqui na cidade de Presidente Prudente. Sou professor acadêmico na Faculdade de Teologia da FASOL, Faculdade Solidária do Oeste Paulista, aqui em Presidente Prudente também, né? E com a graça de Deus temos atuado no ministério, no auxílio de pessoas, na cobertura de pastores aqui na cidade, né? Nesse auxílio ministerial aos colegas pastores. Uma honra, pastor Alex, mais uma vez, a gente poder estar junto. Obrigado pelo convite, pela honra de poder mais uma vez estarmos juntos aqui. É isso aí. Nós estamos aqui já fazendo aquela dupla dinâmica. Tu e eu e tu. Verdade. Mas vamos lá, meu amigo. Olha só, o assunto é vidas que importam, né? Agora, eu estava há pouco assistindo a Record, e aí a Record estava falando também sobre depressão, mostrando, né, o problema dos adolescentes. Eu queria começar por aí, né? Sobre o problema do celular, né? No meio da garotada, você já está virando especialista no assunto também, já, a esse respeito, né? E aí estava mostrando, né, uma jovem, devia ter perto dos seus 15, 16 aninhos, e que ela se automutilou por diversas vezes, né? Ela se arranhou, tacou a cabeça na parede, se mordeu, né?
em cima disso, ok? E na realidade, tudo isso ligado a uma dificuldade que eles chamaram até de caverna, os quartos. Né? Os quartos estão virando cavernas. Os filhos eles estão ficando, né, isolados dos seus pais e que não há comunicação entre os pais, né, e que os pais estão comprando celular para os filhos para poder usufruir da sua própria droga, né, do próprio celular também. Em alguns casos, inclusive, nós estamos com pornografia virtual, né, o consumo, né, de crianças até com 2 anos de idade, nós já falamos sobre isso, né, com dano no cérebro, né, e pessoas tendo vários parceiros sexuais virtuais. Eu já atendi pessoas com mais de 60 parceiros sexuais virtuais, né, em cima disso. Pessoas que, né, acabam mudando de gênero, né, diante da internet. Né? Então, o indivíduo ele é casado e aí, né, ele já faz o papel, né, passivo, né, e não mais ativo, né, dentro aqui do relacionamento virtual. Então, na realidade, a coisa está bem interessante, né? Bem interessante mesmo. A nível de ciência, né, é doideira total o que está acontecendo. Né? E o veículo está sendo justamente, né, o telefone, o tablet, os smart, o iPhone, né, os Note, os computadores, né, a realidade virtual. Quer dizer, as pessoas estão mergulhando nessa droga, né, e cada dia consumindo mais, né, e só consumindo aquilo que faz mal. Né. Nós aqui mesmo eram para estar explodindo aqui de pessoas com a gente aqui. Então, há toda uma resistência até do próprio algoritmo, né, para que a gente avance. Por conta disso, a gente depende muito do engajamento de vocês, de você mandar setinha, meter a pessoa, né, pegar o link, compartilhar o link, para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis, e que vocês comentem, porque aí o algoritmo também aumenta a nossa vida pelos comentários de vocês aí. Mas vamos lá, meu amigo, faça a sua leitura dessa tragédia chamada nossa atualidade. É difícil a gente ver que o remédio faz mal. Né? Dentro do período da pandemia, o que aproximou as crianças, os adolescentes, os jovens da escola, né, daquilo que é necessário, que é a questão tecnológica, né, ela acabou se tornando um remédio que, utilizado de uma maneira, utilizado em overdose, né, ele não poderia dar outro resultado, senão um resultado extremamente negativo. Né? Essa exposição do jovem, do adolescente, e não só do jovem e do adolescente, mas essa exposição excessiva de pessoas à tecnologia leva pessoas, inclusive, ao lado negativo do uso da tecnologia. Né? E aí sim, a gente vê esse aumento absurdo do mercado ilícito, né, de conteúdo ilícito, de conteúdo danoso, não apenas dentro de uma perspectiva moral, mas de uma perspectiva relacional, né, porque a partir do momento que a gente fala de um conteúdo que é desfavorável à vida, nós estamos falando de um conteúdo que ele tem uma perspectiva ilícita muito grande, né, no sentido lícito e ilícito bíblico, né, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, ou seja, está tudo ao meu alcance, mas nem tudo me é conveniente. Então, nessa perspectiva, a gente tem esse resultado negativo nesses dias. De uma maneira muito específica, né, professor, você está falando acerca das crianças. Eu tenho um filho pré-adolescente, né, de 11 anos. Graças a Deus, um menino muito bem resolvido, né, um menino que vale ouro. Meu filho, né, não é por falar não, mas o meu menino vale ouro. E ele diagnostica no centro de convívio dele. Veja, uma boa escola, bons amigos, bons lugares que ele frequenta, uma boa escola de futebol. Ele diagnostica no meio de amigos dele pessoas com vício em pornografia, 11 anos. Pessoas com vício em pornografia, ou seja, o excesso, a exposição excessiva que já se tornou uma dependência. Pessoas com tendências suicidas. Uma coleguinha dele que foi passar álcool gel na mão, passou um pouco mais braço adentro, e aí acabou revelando que o braço estava todo cortado, todo machucado. Né? E isso, obrigatoriamente,
teve que abrir uma linha de diálogo com os pais e tudo mais. Quer dizer, é algo muito perigoso aquilo que nós estamos vendo nos nossos dias. Aquilo que eu acabei de mencionar, o remédio sendo utilizado de uma maneira descontrolada, ele acaba se tornando um elemento chave para a overdose de tecnologia que o mundo vem sofrendo hoje, que de uma maneira muito natural, essa geração atual, a geração que é inerente à época da tecnologia, vem ainda mais exposta de uma maneira terrível, professor. Eles já nomearam essa atual geração de Z, né? Geração Z. Z, né? Acho que é Z de zebra, né? Z de zebra. É verdade. Zica, Z de Zica. Zica, é verdade. O negócio é grave. Quando eu vi o Z, eu falei, meu Deus do céu, né? A coisa é grave. Z é grave, né? E Z já é o final do alfabeto. Z já é o final do alfabeto. Então a coisa já complica mais ainda, né? Mas, na realidade, o que a gente observa, né, é que essa garotada, eles são marcados por uma alienação parental, né? Lares tóxicos, ácidos, nocivos, abusivos, um alto índice de divórcio, né? É muito comum, né, essa garotada tá os pais no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º relacionamento. Quer dizer, então, eles tiveram a cabecinha deles sendo muito mexidas, né? Historicamente, vem sendo muito mexida pelo troca-troca de companheiro, de companheira, né? As várias famílias que hoje nós temos, né? Família heterossexual, bissexual, transexual, polissexual, assexuada, que agora ainda tem mais a galera assexuada, quer dizer, então, na realidade, nós estamos com uma grande Babel do que tange, né, a maneira como o ser humano ele está expressando o conceito de família, né? Esse é um conceito que ele vem sofrendo um processo de transformação, e nessa transformação a gente vê o dano que está sendo estabelecido, pelo menos por hora, né, no meio dessa geração Z, né, já que eles se sentem abandonados, rejeitados, né, e você, inclusive, exerce, né, a condição de gabinete pastoral, a gente conversou sobre isso, inclusive, né, em alguns momentos, né? Como é que isso está chegando até você? Qual é o termômetro que você está tendo, né? A tua comunidade é uma comunidade pequena, né? Vocês são aí pouco mais de 250 mil habitantes, não é isso? A comunidade Prudente, né? Só o meu bairro, aqui onde eu moro, tem 1 milhão de habitantes, é 4 Prudentes, né? Aqui a área metropolitana do Rio de Janeiro são 12 milhões de pessoas, 12 milhões de pessoas, um pouquinho de gente, e está todo mundo aborrecido, o negócio aqui está sério, todo mundo de cara fechada, não tem mais sorriso largo, está todo mundo muito irritado, né? E as famílias muito tensas, a gente observa, né, que as famílias são muito tensas, então a incidência de pessoas com ansiedade, com depressão, com insônia, pensamento acelerado, pessoas já fazendo depressão, né? Outros já fazendo automutilação, fibromialgia, pânico e várias ocorrências de suicídio, entendeu, Amendo? Nós estamos com um número muito expressivo. Eu fiquei até surpreso que Feijó, perto de vocês, está dando já, parece que um suicídio efetivado por semana, né? Em Regente Feijó, que é uma cidade com um pouco mais de 20 mil habitantes, quer dizer, é 10 vezes menor que Prudente, né? E um índice de suicídio bem expressivo, né? Como é que você está percebendo o presente tempo? Professor, deu uma travadinha de novo no áudio, só que agora eu tô... Ok. Nós vamos trabalhar com delayzinho, viu? Acho que até para eu não sair... O senhor está me ouvindo? Sim. Dá um joinha aí. Está me ouvindo? Legal. No final das contas, para eu não ter que sair de novo, vamos trabalhar com delayzinho. Quando o senhor terminar de falar, eu ainda vou ouvir o senhor aqui no outro dispositivo, tá?
Mas o senhor estava me perguntando sobre como que está a situação aqui em Prudente e, de uma maneira específica, a questão de atendimento, gabinete e tudo mais. E até esse efeito de feijó aí, de com fato, esse alto índice essa situação é uma situação caótica. Caótica aqui no nosso território. Né? Não há muitos dias atrás, há uma semana atrás, eu tive um atendimento, né, de um adolescente num quadro muito sério, voltado assim para depressão em um altíssimo teor, né? Uma adolescente que inclusive teve que ser encaminhada para um tratamento psicológico, teve que avançar para um tratamento psicológico, justamente para que esse cuidado fosse ampliado, né? E isso tem sido intenso. E o interessante é o seguinte, a gente pergunta para as pessoas o que vocês estão sentindo, o que você está sentindo, e elas não sabem dizer para nós o que elas estão sentindo. Isso que é o mais assustador. Né? Esse quadro de um total vazio, sem explicação, ele é um quadro que, no campo da psicologia, ele comunica muita coisa. Né? Aí o senhor, obviamente, tem muito mais gabarito para falar acerca desse assunto do que eu, mas ele comunica muita coisa acerca do quão avançado esse quadro depressivo pode estar, quando nem explicar aquilo que a pessoa está sentindo, ela consegue para nós. Né? Nem consegue explicar, não consegue ter uma explicação acerca do seu sentimento. Né? Então, e isso tem sido recorrente. Né? O assustador é isso. Como tem sido recorrente esse quadro de pessoas que não conseguem sequer explicar o tamanho da sua crise, aonde está doendo, qual é o sentimento. E isso é preocupante, porque daí para uma condição de suicídio, que é um dos nossos assuntos-chave de hoje, daí para uma condição de suicídio é um pulo. Por quê? Porque a coisa está tão sem razão para aquele sujeito que ele não consegue mais sequer enxergar qual é o fundo do buraco que ele se colocou. Do buraco emocional, do buraco espiritual que ele se colocou. Não tem a lógica acabou, a lógica foi embora para ele. E uma vez que essa ideia lógica já não consegue mais se concatenar na mente do sujeito, a gente sabe que essa é uma zona de perigo, precisa de ajuda. Né? Não é uma oração e uma declaração acerca do sangue de Jesus na vida desse sujeito que vai fazer todo o efeito. Além do espírito tem a alma, né? E a alma está machucada. De repente pode ser uma porta espiritual, não vamos negar isso. Mas se machucou a alma, o tratamento tem que ser para a alma. Né? E nesse tempo nós estamos vendo o quanto uma debilidade espiritual pré-pandemia, né, ela se manifestou de uma maneira tão intensa nesse tempo pandêmico, no qual as sensibilidades vieram à tona, né, transformando essas sensibilidades em feridas, em doenças, em crises muito maiores do que muita gente suporta nesse tempo. Então, essa junção de informações, né, uma debilidade espiritual, né, na sua relação, na relação da pessoa com Deus, e uma debilidade na alma das pessoas, veio cavucando esse poço no qual as pessoas acabam se introduzindo. Tem uma obra, né, secular, um livro secular, mas é considerado um dos 100 livros mais importantes da atualidade. Andrew Solomon, né, quando ele escreve, né, o seu livro O Demônio do Meio-Dia, ele fala acerca de três elementos que são curas para a depressão. Né? Ele vai falar acerca do tratamento com remédio, ele vai falar acerca do tratamento com terapia e ele vai falar acerca do tratamento com fé. Né? O Andrew Solomon, ele vai falar a respeito disso, ele vai colocar a fé como parte do tratamento. A terapia, a cultura do abrir-se, a cultura do falar, a necessidade do falar. O remédio para produzir aquilo que, por conta de uma doença psicossomática, o corpo já não está mais produzindo. É alguma química que o corpo não está mais produzindo, então precisa do remédio.
mas a fé não está fora do processo. E aí a gente vê, quando a fé está débil, né, quando existe uma debilidade na fé, quando há um déficit, também, deu uma travadinha aí, quando há um déficit na fé, há também a necessidade dessa compensação. Mas aí a gente não pode deixar de lado as outras duas dimensões. A dimensão da terapia, a pessoa tem que falar. Ela tem que se acostumar a tirar a válvula da panela de pressão de vez em quando e deixar a pressão escapar. Senão vai pirar mesmo. E se está faltando química no corpo, vai precisar do remédio, vai precisar do tratamento. Né? Não, e aí, então esse entendimento eu queria é o entendimento atual. Justamente, Amendo, essa questão, porque a gente tem uma desordem bio, né? Essa parte física, né? A gente tem falado da questão do açúcar, o dano do açúcar no presente tempo, né? A questão que vai envolver, né, toda a questão dos embutidos, dos industrializados, quer dizer, toda uma alimentação errada, né? A falta do exercício, a falta do tomar sol, né? A gente cada dia toma menos sol, né? E deveríamos tomar sol de meio-dia às 2, aqueles 20 minutinhos, para dar uma carregada na vitamina D, na serotonina. Então, na realidade, nós estamos passando por uma grande desorganização, né? E, inclusive, a questão que vai envolver a internet, né? Essa bendita informação, ela entra 100 milionésimos de segundo no cérebro, não há filtro. E o cérebro registra, né, uma informação a cada 5 segundos. E o que a gente está aqui falando, há um retardo de 2 segundos no cérebro. Então, né, de maneira efetiva, né, é muito mais do que a gente vê, e creio que por isso Jesus fala da concupiscência dos olhos, né, ele já estava nos colocando diante desse ambiente virtual, né, daquilo que meus olhos veem, né, e que agora todo o meu corpo ele fica comprometido por causa do meu olhar, né, do processo do olhar. Até no colapso, quando eu estive aqui com o Sebastião Ferreira, nós falamos sobre isso, sobre essa coisa do olhar olhando, você perceber, né, aquilo que está acontecendo com você através do olhar. E eu percebo muito, Amanda, que as pessoas elas perderam essa capacidade de se olhar, até diante do espelho que é o outro. Né? Tem um livro muito legal do Ângelo Gaiarsa, um antipsiquiatra da década de 80, que é o Espelho Mágico. E ele fala justamente sobre isso. Ele fala que quando eu olho para você, né, na realidade, eu me vejo e não vejo você. Quer dizer, eu me reflito através de você. Quer dizer, você me espelha, né, você me faz o espelhamento. Né, e aí entra, né, vários pensadores da linha da psicanálise, né, como o caso do próprio Lacan, que diz que quem fala, se fala. Então, de maneira efetiva, né, nós estaríamos, né, nos expressando através das nossas multirrelações. E aí, nesse campo, eu queria uma leitura tua. Por que nós, enquanto família, adoecemos tanto nas últimas 2 décadas? Né? Porque eu venho de um tipo de família, né, você também, né, apesar de você ser bem mais jovem do que eu, mas você ainda pegou uma família anterior à situação que a gente vive nesses últimos 20 anos, né? Desses últimos 20 anos, a gente percebeu que a família entrou em crise, né? Ela está em crise, a família está em crise. E aí, independente se ela é homo, se ela é hétero, se ela é bi, se ela é poli, se ela é assexuada, se ela é trans, a grande verdade é a seguinte, a convivência humana, no princípio de comunidade, né? Comunidade, ele ficou muito complexo nos últimos 20 anos. Né? Você, ao longo da tua caminhada, você percebeu essa mudança e, se percebeu, você atribui a quê toda essa dificuldade de relacionamento, de comunicação dentro das casas na atualidade? Só um minuto, estou ouvindo o senhor ainda. Ouvindo sua pergunta. O senhor está me perguntando sobre a questão da família, né? Qual a minha leitura acerca da questão da família? Deixa eu só tocar num ponto que o senhor tocou antes, e aí eu entro para puxar o assunto família, para pensar o assunto família. O senhor falou acerca de uma dificuldade das pessoas de se olharem, né? Essa ausência de encorajamento às pessoas se olharem, isso é terrível.
Isso é diabólico, né? Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 29, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, né? O apóstolo Paulo ele traz esse entendimento acerca do que é natural, veja bem, acerca do que é natural para o ser humano. É natural para o ser humano, natural dentro de uma nova natureza, uma natureza regenerada em Cristo, é natural para o ser humano se olhar e se amar. Por isso que Jesus estabelece o amar o próximo tendo por padrão o amar a si mesmo, quanto você ama a si mesmo, né? Então, olhar para o próximo da mesma forma que você olha para si. Desejar para o próximo, isso também é ensino de Cristo, aquilo que você deseja para si. A partir do momento que eu deixo de ter valor para mim mesmo, isso interfere na minha relação. Dado uma travadinha, voltou. A partir do momento que o meu amor próprio está corrompido, isso vai interferir nos meus relacionamentos interpessoais. Tomás de Aquino, um dos pais da igreja, ele classifica essa ausência de amor, que inclusive leva pessoas às medidas mais extremas, ou do pensamento suicida, ou da própria prática suicida. Tomás de Aquino ele diz assim: isso é um rompimento com a naturalidade. Por quê? Porque a naturalidade de alguém que é uma nova criatura em Cristo é amar-se, né? Aí a gente entra na questão da família. Porque uma vez que a família corrompe os seus valores básicos e essenciais, a família ela deixa de ser o berço, ela deixa de ser a célula máter daquilo que é o essencial em referência ao indivíduo. Para que serve a família se a gente olhar dentro de uma perspectiva nuclear, dentro de uma perspectiva original? Quando eu falo original, estou falando ligado à origem, ligado ao projeto original. A família ela serve para ser aquele ambiente de formação essencial do indivíduo. Ou seja, a plantação dos elementos essenciais do comportamento, das ações, das reações, do pensamento, do imaginário, da cultura, da vida em sociedade. Tudo o sujeito vai aprender dentro da casa dele. A partir do momento que há uma corrupção do padrão estabelecido para a família, essa corrupção ela começa aquele efeito dominó, né? Essa corrupção ela vai começar a derrubar as outras pedrinhas do dominó, né? Até chegar na questão dos valores, até chegar na questão dos princípios, e inclusive nos princípios de autoavaliação. Perceba, nós precisamos, e nós somos encorajados, na própria Bíblia, nós somos encorajados a olhar para nós mesmos de uma maneira sincera. Romanos 12:3, o apóstolo Paulo fala isso. Ele diz assim: não penseis de vós mesmos mais do que vocês de fato são. Né? Ou numa outra tradução, não penseis de vós mesmos além do que convém. Né? O que Paulo está dizendo ali? Que nós precisamos ter uma leitura sincera acerca de como nós estamos e quem nós somos. E se essa leitura for uma leitura corrompida, se a minha perspectiva acerca de mim mesmo for uma leitura corrompida, eu não estou apenas me adoecendo, mas eu estou contribuindo para um processo de adoecimento social daqueles que estão ao redor de mim. Aí a gente pega uma casa cujos indivíduos estão adoecidos individualmente. Aquele primeiro núcleo social, que é a família, que é a casa, está corrompido. Por quê? Porque tem uma doença ali. Essa doença ela vai inflamar, ela vai adoecer a todos os entes daquele núcleo social. Acontece que esses indivíduos, cada um deles sai para o seu oikos do dia a dia. O que é o oikos? Oikos é a palavra grega que dá origem à palavra oikoumene, né? Ou seja, os nossos meios de convívio.
O nosso oikos é o nosso meio de convívio, né? Tem um estudo muito interessante feito pelo pastor David Cornfield, que hoje reside em Dallas, nos Estados Unidos. E o David ele fez o seguinte estudo: olha, 5 a 7 pessoas olham para o seu estilo de vida e gostam do seu estilo de vida. E se espelham no seu estilo de vida. E dizem assim: eu gosto da forma que o professor Alex fala. Eu gosto dos valores que movem o professor Alex. Eu gosto da maneira que o professor Alex reage, age, responde às circunstâncias do dia a dia e se espelham em você. Isso é o oikos. Né? Obviamente, aqui o senhor é uma figura pública, o seu oikos é maior. Mas para qualquer pessoa, ela tem um oikos de pessoas que olham para ela e se espelham no seu estilo de vida. Aí a gente vê um processo de adoecimento social em cadeia, né? Crescendo de uma maneira vultuosa, em proporções aritméticas, né? À medida que um padrão, ele se levanta como um padrão, mas é um padrão corrompido. É um padrão quebrado, é um padrão estragado, é um padrão doente. Pessoas doentes geram mais pessoas doentes. Aí a gente vê uma sociedade adoecida, fruto de indivíduos adoecidos, que são frutos de famílias adoecidas. Né? Aonde o valor tem que ser plantado, então? Qual que tem que ser o ambiente atacado com uma nova injeção de valores, de princípios? A casa, a família, o ambiente de formação primária, inicial, desde a criança ao adulto. Esse é o ambiente que tem que ser curado para que a gente possa ver uma sociedade curada, né? Uma sociedade que responda bem a esse tempo de desafios que a gente vive. Deixa eu pegar aí a minha... Olha só, esse processo, né, ele sugere uma desconstrução. Né? Vamos falar pedagogicamente, desconstrução. Nós precisaríamos desconstruir, né, aquilo que já está estabelecido. Né? Por quê? No momento atual, nós temos mães narcisistas, né? Lares tóxicos, ácidos, nocivos, abusivos, pessoas, né, com um quadro de esquizofrenia, bipolaridade, borderline, né? Transtornos, né? Transtorno de ansiedade generalizada, ok? Pessoas que já estão fazendo o quadro depressivo, fibromialgia. Então, na realidade, né, a família ela está numa UTI. A família está numa UTI e eu gostaria até que vocês comentassem isso. Vocês estão com a gente, né? Se vocês conhecem famílias, ou de vocês está numa UTI, você bota aí, ó, UTI, UTI, UTI. Porque essa UTI é o grande desafio hoje, eu creio, da igreja local. Né? Nós, pastores, né, da igreja local, da igreja de Cristo, nesses momentos de reta final, aonde o noivo, né, já está às portas, né, a última hora, né, estamos caminhando já para os últimos minutos dessa última hora, né, como é que seria o nosso comportamento enquanto igreja diante desse processo de vidas que importam? Né? Nós estamos tentando capitanear juntos aí pela FASOL a implantação dos núcleos de acolhimento, né? Os núcleos de acolhimento do projeto Audácia, né? Nós vamos lançar, inclusive, a próxima turma agora, já em outubro, né? O pessoal poder estar com a gente, né? Entendendo, compreendendo mais, para poder acolher essa galera. Né? Como é que a igreja local, você entende que a igreja local ela tem que operar, já que a tua denominação, né? Historicamente, os metodistas, né? Fundaram várias universidades pelo mundo, né? Fizeram trabalho lindíssimos na área de saúde, inclusive, né? Nos séculos passados, né? E a gente percebe uma certa letargia, né? Para não dizer, né, uma paralisia, okay, da igreja local diante dos desafios do presente tempo. Pastor, obrigado, porque você tem feito a pergunta, você sabe que eu estou com delay aqui, você tem feito a pergunta e continuado algum comentário, a gente não fica com tanto delay. Mas, ó, minha visão acerca da ação da igreja para as famílias que estão na UTI, né? Isso é importantíssimo. As igrejas, elas vão precisar retornar ao entendimento daquilo que, de fato, é a sua tarefa essencial. Né?
eu tenho dito o seguinte, né? O senhor tocou um ponto escatológico que é muito sério, né? Nós estamos nos últimos tic-tacs do relógio, né? Do tempo de Deus na nossa geração. Isso é visível, isso é claro, né? Não precisa ler esses teólogos sistemáticos aqui que eu tenho aqui atrás e mais alguns aqui do lado também. Não precisa ler essa turma para perceber que nós estamos no tic-tac final do tempo, né? Quando alguém me pergunta, já é o princípio do fim? Eu falo, não, já é o fim do fim. A gente tem que estar alerta com essa realidade. Nós estamos no fim do fim, cenas do próximo capítulo. E a igreja, ela não tem tempo para perder, sabe? A igreja, ela tem que voltar a fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, né? E aqui, me permitam, né? Por favor, escutem a ideia inteira antes de dizer que o pastor Amêndola é um herege, né? Mas a igreja definitivamente não foi chamada para fazer culto. A igreja definitivamente não foi chamada para fazer escola dominical. Definitivamente a igreja não foi chamada para fazer celebrações, espetáculos e shows e qualquer outra coisa. A igreja foi chamada para pregar o evangelho e para fazer discípulos. Isso é essência. Isso é essência. Aí a gente tem uma ferramenta que é o congregar no domingo, que é o congregar na terça, na quarta, ou sei lá que dia. Essa ferramenta é uma ferramenta pela qual nós somos orientados pela própria palavra a executar. Sim, a palavra diz, não deixemos de congregar, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Só que o congregar, ele é submisso a um propósito, né? A igreja é submissa a um propósito. Eu costumo dizer o seguinte, a gente erra quando a gente fala que Deus tem uma missão para a igreja. A gente erra quando a gente diz isso. Porque, na verdade, Deus tem a igreja por causa de uma missão que foi estabelecida muito antes da igreja. Se a gente olhar para Efésios capítulo 1, se a gente olhar para 1 Pedro capítulo 1, né, nessas duas cartas, a palavra vai deixar claro que desde antes da fundação do mundo havia um projeto de Deus de salvação da humanidade. Né? Efésios vai falar isso de maneira mais escancarada, mas lá em 1 Pedro vai falar que desde antes da fundação do mundo, o sangue de Jesus era conhecido. O sangue que é a porta de acesso da salvação da humanidade. Então, esse projeto de salvação, esse projeto de resgate de uma humanidade, de famílias corrompidas, de valores dilacerados, esse projeto de salvação, ele é anterior à criação do mundo, portanto, anterior à criação do ser humano. Deus criou o homem e sabia que ia dar uma coisa esquisita, sabia que ia dar problema. E que ele teria que desenvolver um projeto de salvação para esse homem que mais cedo ou mais tarde, era uma bomba relógio, mais cedo ou mais tarde ia pipocar. E o homem pipocou. Né? Justamente porque o homem tem sentimentos, justamente porque o homem tem livre-arbítrio, justamente porque o homem tem capacidade de escolha, né? E um tremendo potencial de escolher mal. Um tremendo potencial de escolher aquilo que vai desapontar Deus na sua caminhada. Então, uma vez que há esse desapontamento, significa que o homem está por um caminho equivocado, está por um caminho errado. E quem é o agente levantado por Deus para a correção desses princípios e desses valores, dessa curva errada que a humanidade pegou e que agora precisa consertar? O agente confiado pelo Senhor a essa terra para estabelecer isso é a igreja, formada de gente que entendeu qual é o propósito de Deus, formada de gente que entendeu que Deus tem a igreja por causa de uma missão, e não o contrário, que entendeu que Deus nos tem como igreja, como discípulos, como cristãos, para que a gente venha a olhar para esse mundo, né, medir esse mundo conforme os parâmetros da palavra, não o contrário, né? Olha para o mundo, mergulha na Bíblia, vê o que tira lá de dentro da Bíblia para trazer para o mundo. A geração caixinha de promessa, né? Olha para o problema, corre para dentro da Bíblia, pinça alguma coisa, pronto, agora eu coloquei um band-aid no meu problema. Não, não é isso. É mergulhar na palavra, entender a palavra, vivenciar a palavra, se encharcar da palavra para vazar essa palavra do lado de fora, né? Para colocar essa palavra para funcionar do lado de fora. Então, qual é efetivamente a ação da igreja nesse tempo tão complicado? Efetivamente, a ação da igreja é ser crítica de si mesma,
se de fato está fazendo aquilo que ela é chamada para fazer, ou se está fazendo aquilo que ela foi adestrada a fazer, né, no decorrer do tempo, e olhar para a comunidade ao seu redor e ver o quanto essa igreja, se de fato ela tem sido relevante, e o quanto ela tem sido relevante no meio dessa sociedade. E o que mede a relevância dessa igreja? O que mede a maturidade dessa igreja? O quanto de fato ela é um agente transformador de princípios e valores, ao ponto de trazer os valores que estão corrompidos de volta àquilo que é essencial, de volta àquilo que é o projeto original da parte do Senhor para essa igreja, para essa comunidade. Deixa eu pegar daí, meu irmão. Então, nós estamos diante de um grande desafio, né, de correção de rumo, né, já que dentro dessa estrada, dentro dessa condição de discípulos do caminho, né, ficou para trás aquilo que seria o essencial, que é o amor às almas. Né? E a gente percebe que nesse tempo, né, o amor ele vem esfriando, né? Esse amor ele vem esfriando, e a fé ela vem se extinguindo. Né? E dentro desse processo que vidas importam, né, como é que nós voltaríamos, segundo, né, você, para esse primeiro amor? Como é que nós vamos resgatar nesse tempo do fim, esse primeiro amor? E como é que nós vamos exercitar uma fé inteligente? A gente vê muita fé baseada em crendice, né? E aí, 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso, não está resolvendo nada, 7 campanhas, 7 correntes, não está resolvendo nada. E aí o indivíduo ele começa a entender que a fé dele é vã, né? Que a fé dele é vã porque nada está acontecendo. Né? E o que nós deveríamos, então, fazer para podermos resgatar esse primeiro amor e desenvolvermos essa fé inteligente? Ótimo. Eu tô ouvindo aqui com atrasinho e peguei aqui a sua pergunta. Como devolver o povo a esse ambiente da fé inteligente, né? Que pergunta fantástica e que pergunta que toca tanto no meu ponto. Eu sou professor de Bíblia. A minha área é Bíblia, né? Então, só que eu também sou professor, né? Eu estou tendo uma experiência muito legal esse semestre, lecionando sobre teologia pentecostal, né? E eu descobri, eu estou falando com o pastor pentecostal, então vamos lá. Eu descobri que um dos fundamentos da teologia pentecostal é a proeminência da palavra, né? A autoridade inquestionável da Bíblia, né? Das Escrituras, como autoridade final. Né? Aí o senhor pergunta qual é, no meu ponto de vista, esse ponto, né, de retorno para uma vivência saudável, para uma igreja saudável. Pastor, sem sombra de dúvidas, o retorno àquilo que é essencial, o retorno à Bíblia, o retorno à palavra. E hoje a gente vive uma leitura de realidades bíblicas equivocada. A gente vive uma leitura de realidades bíblicas perigosa. Né? O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma incumbência, o processo exegético hermenêutico, né, da Bíblia, que é o processo interpretativo, ele tem uma incumbência. A incumbência é a seguinte: pela exegese, eu mergulho no texto bíblico, eu mergulho no contexto desse texto, na história desse texto, na geografia desse texto, na realidade social desse texto, no coração de quem escreve, no coração de quem lê, lá no período original. Eu entendo esse texto lá no seu conceito, no seu contexto original, e pelo processo hermenêutico, eu transfiro esse texto para o agora, sem quebrar o princípio da originalidade, a ideia original.
esse processo, né, o processo exegético, ele exige que a interpretação ela seja feita da Bíblia para a realidade externa. Exegese, extrair, tirar de dentro, né? Sair de dentro, né? Pode parecer redundância o que eu vou falar, mas sair de dentro, buscar lá dentro para trazer aqui para fora. Né? Eu vou lá no original, vou lá no contexto original, vou lá na realidade original, vou descobrir o que originalmente, de verdade, aquilo quis dizer para que eu possa transferir essa realidade para o aqui e para o agora. O texto, né? Dentro do contexto para aplicação. É isso? Texto, contexto para aplicação. Eu não ouvi o senhor, vou ouvir daqui a pouco. Texto, contexto para aplicação. Delay, por causa do delay, eu acabo que não consigo ouvir o que o senhor está dizendo. Né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir a ideia, e aí depois, quando eu estiver te ouvindo aqui, aí eu... Isso, exatamente. Pega o texto, volta... Essa é a ideia. Do processo hermenêutico, porque aí, a partir do processo hermenêutico, o que eu vou fazer? Eu vou transformar aquilo que eu entendi no seu contexto em aplicável, em uma aplicação, em uma ação. Né? Por que eu estou dizendo que hoje a gente vive uma realidade perigosa de interpretação bíblica? Porque, olha só, essa exegese, que é esse processo de extrair, né? Eu preciso estar dentro para que eu possa extrair, ela tem sido substituída por uma extrasegese. Né? O que eu quero dizer com isso? O sujeito ele olha para o contexto ao redor, ele olha para a sociedade ao redor, ele olha para as tendências dessa sociedade. Aí a gente tem uma teologia neoliberal nascendo, né? A gente olha para esse contexto da sociedade e, a partir do contexto, nós vamos determinar a interpretação bíblica. Opa, há uma ferida de princípio aqui. Né? A exegese ela não está acontecendo. Ela está partindo do extra, ela está partindo do externo, ela está partindo do exterior para fora. Então, ao invés de fluir para o mundo, voltar para o mundo encharcado de Bíblia, encharcado de valores essenciais e originais do Evangelho, e aí no que diz respeito a tudo, família, casa, economia, política, hombridade, feminilidade, sexualidade, tratamento das crianças, criação dos filhos, enfim, lida com a vida profissional, ao invés de eu vir para o lado de fora, encharcado dos valores internos da Bíblia, eu estou fazendo o contrário. Eu estou entrando na Bíblia, encharcado dos valores de fora e tentando encaixar algumas peças nesse quebra-cabeça. Aí a gente vai ter problema. Aí a gente vai ter uma teologia que parte de um princípio machucado e que vai gerar resultados machucados. Que vai gerar resultados que são contraditórios àquilo que é o princípio inicial e original das próprias escrituras. Então, sim, começa lá nas escrituras, mas precisa ser leal àquilo que a escritura pressupõe. Na realidade, é quando Paulo vai falar das doutrinas de demônios, né, e das doutrinas de homens. Né? Nós temos, Amêndola, 2 minutos só para você se despedir, a gente não perder essa live, e nós vamos marcar o desdobramento dela. 2 minutos. Porque eles vão derrubar a gente. O senhor ainda vai começar a falar aqui para mim agora. Só um minutinho. Ele vai estar se despedindo, gente, e aí eu vou buscar salvar a live. Fala das doutrinas de demônios. 2 minutos para eu me despedir. Joia, joia. Professor, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Desculpa esse delay, essa dificuldade, né? Mas conseguimos, vencemos. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente. Deus abençoe. Valeu, gente. Olha só para a gente poder salvar essa parte, eu vou, né, marcar com o pastor Amêndola para a gente poder retornar.
Quem quer que ele retorne, bota aí, ó, retorna, 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 porque eu vou buscar salvar a live agora, antes que ela caia e a gente perca tudo isso que foi trabalhado aqui, que foi muito rico. Quero agradecer a você, meu amigo, tá certo? Por tudo que você pôde contribuir com a gente aqui, tá bom? E nós vamos voltar, hein? Nós vamos voltar. Vai ficar o gostinho de que eu quero que volte, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe, povo de Deus. Valeu! Bênção!